Queridos amigos e irmãos, gostaria de chamar a sua atenção para essa passagem da Palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Abra comigo no capítulo 12, nós leremos do versículo 1 ao versículo 2. Êxodo capítulo 12, estas palavras: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Nosso título nesta manhã é Cristo Jesus crucificado por nós. Nós chegamos a este período do ano em nosso país quando muitos recordam a Páscoa. Gostaríamos mais uma vez de voltar os nossos olhos, deixando um pouco de lado a nossa sequência de estudos, para esta obra tão magnífica, o centro da história do ser humano, do universo, o ápice, ponto mais importante na história da redenção, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridos amigos, nós não celebramos a Páscoa. A Páscoa é um culto, uma cerimônia para os judeus. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Mas a Páscoa aponta para o sacrifício de nosso Salvador. O que nós desejamos nesta manhã é meditar nisso. O ponto central de toda a Bíblia, a Palavra de Deus, está aqui. A crucificação do Salvador, o cumprimento da sua obra de redenção ali naquela cruz do Calvário. E todas as páginas das Escrituras estão apontando para aquele dia, para aquilo que seria realizado ali pelo Senhor Jesus Cristo Salvador. Um sacrifício substitutivo em nosso lugar, um sacrifício voluntário, não acidental, uma entrega voluntária, e um sacrifício para a nossa remissão, não pela paga de seus próprios pecados, mas pelos nossos. Bem, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é o cumprimento de muitas, dezenas de profecias do Antigo Testamento. E penso eu que uma das mais belas profecias ou passagens do Antigo Testamento, em que a morte substitutiva de Cristo é prefigurada, está aqui neste capítulo 12 de Êxodo. É um texto que narra em detalhes tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo cumpriria em nosso lugar. E a morte do Senhor Jesus Cristo se encontra aqui demonstrada através desta figura do Cordeiro Pascual, queridos amigos, de uma maneira tão intensa, tão profunda e bela, que ao olharmos para a cruz na narrativa do Novo Testamento, nós realmente percebemos a sabedoria de Deus e como este livro é um livro divino, inspirado de fato por Deus. Profecias declaradas centenas de anos antes da vinda do Salvador, cumpridas literalmente, de fato, na morte do Senhor Jesus Cristo Salvador. Bem, nosso objetivo nessa manhã é considerarmos então como esse Cordeiro Pascual fala do Senhor Jesus Cristo. Como este Cordeiro, a sua escolha e o seu sacrifício em todos os seus aspectos representa, figura a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que significou, é claro, para o Senhor pagar o preço da nossa salvação. Isso também é representado na vida e na morte deste Cordeiro sacrificial. Bem, nós precisaríamos de uma centena de sermões para percebermos a fundo o que esses símbolos comunicam. Porque há muitos, mas nós concentraremos nessa manhã nos versículos 5 ao versículo 9 desse capítulo 12. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, oferecido por nós. Bem, deixe-me lhe dar o contexto. Israel estava no Egito há 430 anos, de um povo que foi bem recebido a um povo agora odiado, escravizado, humilhado e oprimido. E tudo que deveria ser cumprido ao longo daqueles séculos para que o povo aumentasse e se multiplicasse, fora cumprido. E agora o clamor da opressão de Israel chega aos ouvidos de Deus e chega o momento do Senhor responder ao clamor do seu povo. O povo seria liberto, mas seria liberto de uma maneira muito dramática, muito gráfica. Deus enviou Moisés e seu irmão Arão, e nós temos as 9 pragas, e aqui neste versículo, capítulo 12, nós temos a última das 10 pragas. A última praga sobre o Egito iria ser enviada, e seria a morte dos primogênitos. E esta última praga, queridos amigos, ela tem uma clara conexão com o sacrifício daquele cordeiro. Esse é o primeiro ponto a guardarmos em mente.
A última praga que levaria à libertação do povo é conectada agora ao sacrifício de um cordeiro. Naquele exato momento da saída do Egito, matar um cordeiro, o sangue daquele cordeiro sobre as portas, sobre os umbrais e a viga da porta, assá-lo no fogo, comer a sua carne, tudo aquilo estaria conectado à libertação daquele povo naquele dia. E esse é o propósito do Senhor, que a libertação do seu povo fosse na memória daquela nação, ligada à morte de um cordeiro, ao derramamento de sangue de um cordeiro. A libertação deles seria surpreendente, seria dramática, e o dia dessa libertação ficaria na memória, ligado à morte de um cordeiro, sangue derramado, passado nos umbrais, libertação do cativeiro, resgate da escravidão, salvação da opressão viria pela morte, pelo derramamento de sangue de um cordeiro. Isso ficaria para sempre ligado à mente daquela nação. Bem, Deus instituiu aqui uma lição para aquele povo em forma de uma ordenança, isto é, de uma cerimônia. E o objetivo, é claro, desta cerimônia, como todas as outras, é o pedagógico, é ensinar que haveria uma maneira de libertar do pecado, da ira divina sobre o pecado, do poder da opressão do pecado. E esta maneira, a única maneira de libertação do pecado e da ira de Deus seria o sacrifício do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso nessa cerimônia estava apontando para aquilo que o Senhor faria lá na frente, para libertar o seu povo da opressão do pecado. E é exatamente por isso que a Páscoa é marcada pelos judeus. Todo ano, ao longo da peregrinação do Egito, no tabernáculo, então, em Jerusalém, no templo, todos os anos a necessidade de sangue de um cordeiro ser derramado. Isso marcaria em todas as gerações esta verdade, que Deus salvaria o seu povo, lembre-se da conexão com a libertação do Egito, através da morte sacrificial do Messias, o seu Filho amado, que como um cordeiro substitutivo morreria pagando no lugar daqueles por quem ele veio salvar, seu povo. Cordeiros seriam sacrificados muitas vezes, mas eles também entendiam, por isso, a ineficácia do sangue de um animal. Um sangue de um animal não pode perdoar pecados, não pode libertar alguém da culpa e da condenação. Por quê? Bem, porque é necessário, querido amigo, um sacrifício que tem uma característica, um valor e uma eficácia eterna. Que Jesus Cristo viria a este mundo e derramaria o seu sangue. A salvação, então, pela fé no Messias prometido. Isso foi incutido na mente dos judeus ao longo de dezenas de anos, séculos, todas as gerações. O Senhor manteria aquele sacrifício até que Cristo Jesus chegasse a este mundo. Bem, aquele ato, ele causaria então uma poderosa impressão na mente daquelas pessoas. Agora, considere o cordeiro, este pequeno animal. Veja como não poderia haver um outro emblema mais direto, mais apropriado para representar o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Bem, nós lemos que o cordeiro deveria ser separado, deveria ser mantido dentro de casa por 4 dias. Veja o versículo 4 dias, veja o versículo 1 ao versículo de número 3. Aqui está o início do ano, o Senhor Deus cria o calendário. Até ali ele seguia um calendário egípcio, e Deus está criando o calendário judaico. Ele está dizendo, neste mês, a libertação será o primeiro dos meses no calendário, isto é. Então ele diz no versículo de número 6, sobre o cordeiro: e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Por que isso, querido amigo? Porque este cordeiro deveria ser separado vários dias antes de ser sacrificado. Marque que em cada ação aqui, cada declaração, há um ensino, há uma mensagem. Ele deveria ser mantido dentro de casa, com a família, e depois ser sacrificado. Bem, há um número de razões para isso.
aquele cordeiro deveria se tornar parte da família. Ele deveria se tornar parte dos sentimentos daquela família. Ele deveria ser unido à família. As afeições daquela família deveriam ser colocadas sobre aquele pequeno animal, e aqueles 14 dias serviriam para cumprir isso. Um pequeno animal de estimação. Então, tendo colocado toda a sua afeição naquele animal como parte da família, ali trancados por 14 dias, eles veriam aquele animal sendo morto, executado. Isso causaria uma grande impressão na mente deles. Isso apontaria para o Messias de Deus. Isso os ensinaria que a única maneira de pecados serem perdoados seria essa, através daquele que veria e seria um com eles, entregando a sua vida, parte da raça humana, um de nós, Deus Emanuel, que deveria morrer pelo seu povo. E assim o Senhor Jesus Cristo, ele toma a natureza humana para se encarregar naquela cruz a ira de Deus contra o pecado. Mas há uma outra razão ainda mais direta do porquê aquele animal precisar passar esses 4 dias aí junto com aquela família, antes de ser executado. Bem, o cordeiro ele deveria ser sem mácula, versículo de número 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 4 dias seria um tempo suficiente para observar, inspecionar aquele animal. Em Levítico capítulo 22, no versículo 21, nós lemos isso a respeito do cordeiro. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele, sem ferida, sem doença, nada quebrado, nada deformado, sem mácula, isto é, 4 dias para inspecionar, para aquele cordeiro ser checado fisicamente e mentalmente, é claro, haveria um tempo, não é? Haveria um tempo para se observar. E você considera por alguns instantes isso. Foi por causa do Senhor Jesus Cristo que isso foi feito. Esses dias de separação ali está em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele deveria ser o Cordeiro de Deus, sem mácula, sim, nascido da Virgem Maria, sem o pecado de Adão, gerado pelo Espírito Santo. Ele poderia, e somente ele, ser qualificado para levar sobre si a punição por nossos pecados. 4 dias guardado para inspeção. Bem, os evangelhos, Marco, você, nos mostram que 4 dias antes da sua crucificação, o Senhor Jesus Cristo entrou solenemente em Jerusalém. Nós sabemos que ele foi morto na Páscoa. Isto quer dizer que 4 dias antes do sacrifício pascual, ele entra para dentro das portas de Jerusalém, e no mesmo dia que ele faz isso, o cordeiro pascual a ser oferecido no templo é separado. Ele entra para dentro das portas de Jerusalém, no mesmo dia em que o cordeiro era separado e trazido para dentro de casa. Bem, por que 4 dias e não 1 dia? Porque ele seria o Cordeiro de Deus, sacrificado por nossos pecados. E assim ele cumpre isso entrando em Jerusalém desta maneira. Nesses 4 dias, ele foi inspecionado, testado pelos líderes de Israel. Ele foi testado pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas. Ao ser preso pelo Sinédrio, o conselho dos anciãos, eles tentaram todo tipo de acusação contra o Senhor e não encontraram, tentaram subornar, tiveram que subornar alguém para acusá-lo. Mesmo Pilatos, o governador romano, declarou: não vejo, não acho nele falta, mácula moral alguma. E no final desses 4 dias, sendo testados, sendo julgados, ele provou de fato ser um cordeiro sem mácula, perfeito diante da lei de Deus, perfeito diante da lei dos homens. O Senhor Jesus Cristo estava então qualificado para derramar o seu sangue e ser o alimento do seu povo, sem mancha, sem mácula, e o testemunho de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo em seu batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele nunca pecou, amigos. Ele nunca pecou. Nunca houve no Senhor Jesus Cristo um ato, uma palavra, um pensamento pecaminoso.
Ele nunca alimentou um pensamento perverso ou impuro. Jamais orgulho foi alimentado em seus pensamentos. Nenhuma única mentira ele disse. Nunca houve em sua alma inveja ou ambição carnal. Tudo o que ele pensou, tudo o que ele disse e fez foi verdadeiro, foi justo, foi reto diante de Deus e diante dos homens. Você percebe? O Senhor Jesus Cristo, e nós ampliamos isso, mácula, ele nunca desperdiçou um dia sequer da sua vida aqui na terra. Nunca desperdiçou um dia sequer da sua vida, nem sono demasiado, nem preguiça ou indulgência. Ele nunca expressou ira injusta. Ele nunca se meteu em picuinhas, fofocas tolas, nunca perdeu o controle da língua. Pense sobre isso, querido amigo. Nunca houve um segundo na vida terrena do Senhor Jesus Cristo em que ele não tenha amado a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Ele cumpre a lei moral. Não é maravilhoso? Nunca, jamais. Você pode imaginar quão imenso é isso? Nem mesmo um segundo em que Deus não tenha sido amado e honrado pelo Senhor Jesus Cristo. Não houve nenhum momento em que ele não tenha amado o próximo como a si mesmo. Ele é o bom samaritano. Ele cumpriu, ele manteve a lei cerimonial, jamais quebrantou esta lei. Pedro disse sobre ele lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, ele é o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha. Assim nós temos um Salvador perfeito. Mas deixe-me fazer um parêntese aqui. Você deseja ser salvo? Você deseja fazer algo para ser salvo? Você crê que há em você a capacidade disso? Uma obra ser realizada para agradar a Deus? Bem, então é Deus quem estabelece esta obra. É Deus quem estabelece o padrão da obra que você deve realizar para alcançar méritos diante dele e ser perdoado e salvo. Aqui está o padrão. Nenhum pecado na mente, nem nas palavras, nem no coração, nem um dia, nem um segundo sem amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Você consegue manter esse padrão? Eu consigo manter esse padrão. Como nós precisamos desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que imensa tolice do ser humano imaginar que pode adicionar alguma coisa à obra de Deus realizada completa por Cristo Jesus. Com grande tolice é a base da religião humana, que isto é, obras, autossacrifício, mérito humano, quando nós percebemos a qualificação deste Cordeiro que precisava ser oferecido para ser aceito diante de Deus, sem mácula, sem pecado algum. Pense sobre isso, isso é imenso. Nós aprendemos neste êxodo de Israel sobre o local onde o Cordeiro deveria ser morto. E o local também ensina com muita clareza que Jesus Cristo foi a materialização desse símbolo, o Cordeiro. A primeira Páscoa, veja, ela foi realizada no Egito e a segunda no deserto, conforme eles peregrinavam para Canaã. Nós não lemos sobre nenhuma outra Páscoa antes que eles chegassem em Canaã. E então em Deuteronômio capítulo 16, versículo 5, Deus determina que o Cordeiro não seria mais morto em suas casas, mas sim no tabernáculo. E era para o tabernáculo que eles agora traziam as suas ofertas e sacrifícios. Assim, ao chegarem em Canaã, posteriormente em Jerusalém, era ali que eles deveriam adorar e oferecer sacrifício anual pela expiação do pecado. E é para esse lugar que o Senhor Jesus Cristo se dirigiu. Ali ele esteve em Jerusalém estes 4 dias. E é ali, queridos amigos, que como um cordeiro, ele se oferece. Você chega a pensar às vezes se o Senhor Jesus Cristo estava consciente de que em cada um de seus atos e palavras ele estava cumprindo aquelas profecias? É claro que sim. É claro que sim. Ele sabia para onde ele estava indo. Toda a sua vida foi debaixo de um plano e um propósito, cada passo. Não houve nada por coincidência, por acaso ou por acidente. Assim ele vem para Jerusalém, porque o cordeiro deveria ser sacrificado em Jerusalém. E ele diz também que não convém que um profeta fosse morto fora de Jerusalém. Assim ele é conduzido para Jerusalém para ser sacrificado.
Ele foi sacrificado ali no lugar onde o cordeiro da expiação deveria ser sacrificado, em Jerusalém. Por volta do ano 2030, antes de Cristo, naquele mesmo lugar, Jerusalém, no lugar onde o templo foi construído, Abraão oferece Isaque. Naquele mesmo lugar, onde não havia Jerusalém, o Senhor envia Abraão com seu filho saindo de madrugada, levando a lenha, o seu filho carregando a lenha sobre as suas costas, a um monte em que te direi. E é neste lugar em que ele oferece o seu único filho, Isaque. Você percebe como a palavra de Deus está toda conectada em símbolos aqui. Ele deveria morrer ali. Ele é o Filho unigênito de Deus oferecido para a nossa salvação. Abraão oferece Isaque, e naquele momento um cordeiro é provido no lugar do primogênito Isaque. Um cordeiro foi provido depois no Egito, no lugar dos primogênitos de Israel. E nesse mesmo monte, Jesus é oferecido como um cordeiro no lugar do seu povo. No versículo 5, nos é dito que este cordeiro ele deveria ser de 1 ano de idade, isto é, no vigor da sua juventude. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano de idade. Bem, com 8 dias de vida, aquele cordeiro já estaria apto a ser sacrificado, mas antes de 1 ano de vida, ele não estaria pronto para ser servido como alimento. Assim, ele deveria possuir 1 ano completo. Agora, veja como isso se cumpre no Senhor Jesus Cristo, Salvador. Cristo Jesus foi um cordeiro oferecido no vigor da sua juventude. 33 anos. Que idade bela, não é? 30 anos, 33 anos. Porque você tem juventude e você tem maturidade ao mesmo tempo. Ele não deveria ser oferecido, querido amigo, na velhice, quando já em decadência física e mental, mas no vigor da sua juventude e maturidade, como um cordeiro. No versículo de número 6, o cordeiro deveria ser morto, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Quando o sacrifício do cordeiro foi delineado por Deus lá no tabernáculo, a maneira como esse cordeiro deveria ser sacrificado, então Deus, através de Moisés, ensinou os sacerdotes a maneira específica, detalhada em como aquele cordeiro deveria ser oferecido. Primeiro, o cordeiro sacrificial era morto pelo sacerdote e o seu sangue era recolhido em uma vasilha de ouro. De ouro. Isso aponta para a preciosidade do sangue do Senhor Jesus. Seu sangue não seria coletado em um vaso de barro, de pedra, de madeira. Então o sacerdote, ele tomava aquele sangue do cordeiro, que fora sacrificado ali, e ele lançava ao pé do altar onde os sacrifícios eram oferecidos. Na crucificação do Senhor Jesus Cristo, os seus braços e mãos foram amarrados naquela cruz, cravados ali por grandes pregos perfurados. E o sangue do Senhor Jesus Cristo, ao morrer, ele escorre para a base da sua cruz, que é o altar onde ele é oferecido a Deus. Tudo o que acontece no sacrifício daquele cordeiro se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício. Nós lemos que nenhum osso deveria ser quebrado, nenhum osso de Jesus Cristo foi quebrado. Você lê isso em João capítulo 19. O sangue de Jesus escorrendo para a base do altar, nenhum osso sendo quebrado. Assim, somente a crucificação poderia cumprir a mensagem desse simbolismo, não é verdade? Veja, os romanos, eles não usavam apenas a crucificação para executar alguém. Era mais comum usar a forca, ou traspassar alguém com a espada, ou mesmo a decapitação. E em todos esses casos, ossos seriam cortados, seriam quebrados. Agora, note, se ele fosse enforcado ou traspassado pela espada, isso aconteceria, seus ossos seriam quebrados, e seria muito rápido a execução, seria imediata. Mas isso não deveria acontecer, porque ele deveria experimentar propositadamente sofrimento por muitas horas. Ele deveria não apenas morrer, ele deveria sofrer
Ele veio para sofrer e para morrer. Assim, a crucificação faria isso. Ele deveria sofrer porque ele está levando sobre si a punição da nossa transgressão. Somente a cruz cumpre isso. Por quê? Porque ela era um instrumento, primeiro, de tortura, estar pregado ali, envergonhado diante de todos, num sol escaldante, dores e cãibras absurdas, sofrendo. Somente a morte de crucificação cumpre esse elemento, pode responder a esses 3 requerimentos. O cordeiro sendo sacrificado, sem mácula, e o simbolismo daquela serpente levantada no deserto, na cruz. Bem, ele deveria ser morto em um horário determinado também e específico. No versículo 6 nós lemos que ele deveria ser morto no período da tarde. Toda a congregação de Israel sacrificará à tarde, bem de acordo com a maneira judaica, claro, de dividir o período de horas do dia. A tarde para os judeus. E a tarde seria entre 3 e 6 da tarde. 6 da tarde começava a escurecer e já iniciava o novo dia. O dia para o judeu não iniciava como o nosso, à meia-noite, mas no início da noite, quando o sol se punha, terminava-se o dia e iniciava-se um novo dia. Assim, o período da tarde final era este período entre 3 e 18 horas, 15 e 18 horas. Na tardezinha, quando começava a escurecer, o Novo Testamento, os judeus já dividiam as horas em 12 períodos. Não há 12 horas de luz para trabalhar. Então, a hora nona que nós lemos é às 3 da tarde. Por que esse horário específico? Porque cada segundo no arranjo da morte do Senhor, no preparo da morte do Senhor, diz algo. Nesse horário, seria exatamente o horário em que Cristo seria oferecido. Lá em Marcos capítulo 15, no versículo de número 33 a 17, nos é dito que o Senhor Jesus Cristo morreu à tarde, antes do anoitecer, e à noite os judeus comeriam a Páscoa. O cordeiro seria morto à tarde, versículo 6, hora nona, sexta-feira, à noite comeriam, versículo 8, já no sábado, e tudo isso é cumprido literalmente no Senhor Jesus Cristo. Ele é sacrificado na sexta, no túmulo no sábado e no domingo ressuscita. Ele não disse que ressuscitaria dentro de 3 dias, mas ao terceiro dia sacrificado na sexta, no túmulo no domingo, ao terceiro dia ele é ressuscitado. No versículo 6b, nós lemos que todo o ajuntamento da congregação o sacrificará, isto é, o cordeiro à tarde. Cristo foi conduzido ao sacrifício da cruz por uma multidão imensa de homens e mulheres vindos de todos os lugares para aquela festa da Páscoa. Ele foi conduzido pela multidão. E mesmo isso é cumprido na crucificação. A multidão do povo de Israel deveria oferecer esse sacrifício. No versículo 7 nós lemos: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue que, segundo a mentalidade judaica, representava a vida do animal, era oferecido. Ou seja, a essência do sacrifício é o sangue daquele animal. O sangue entregue, a vida, isto é, dele entregue. Não é meramente um sacrifício de um animal, de um corpo, carne a ser comida, é a vida representada no sangue. Assim, Deus proveu um Salvador perfeito, sem mácula, redenção de pecados, reconciliação com Ele através do sangue da vida entregue em sacrifício. Salvação por meio do sangue de Cristo significa isso. Não por obras, não por caridade, não por méritos morais, pelo sangue. Mas o seu sangue, o teu sangue e o meu sangue, a minha vida, jamais seriam aceitos por Deus. Por quê? Porque nós estamos manchados moralmente, a nossa vida, isto é, está manchada. O derramar do sangue é oferecer da vida, a vida deve ser sem mácula. O meu sacrifício, ainda que de sangue, esfolando as costas e o joelho em fazer uma boa obra, não pode ser aceito por Deus. É o sangue precioso de Cristo, sem mácula.
Eles deveriam colocar este sangue sobre os umbrais e a verga da porta. Por quê? Porque para que o anjo do Senhor pudesse ver. Esse é o destruidor, esse anjo do Senhor que é enviado. Mas é claro, muito mais do que isso. Era também um testemunho público aos vizinhos egípcios da fé daquele povo e da dependência daquele povo. Eles fizeram tudo isso diante dos olhos dos egípcios. E talvez, é claro, os egípcios tenham considerado isso muito estranho, peculiar, ridículo, não é? Como Noé, por exemplo, construindo uma imensa arca, um barco imenso, a milhares de quilômetros de qualquer rio. Que coisa ridícula e absurda. Sangue. E essa ideia, querido amigo, o Cordeiro de Deus não poderia ser comido em secreto. O Cordeiro de Deus não pode ser recebido em secreto. O crente é chamado a um testemunho público no mundo. O mundo deve reconhecer que nós pertencemos a Cristo, ainda que não gostem. Nós nos alimentamos dele diariamente, ele é a nossa vida. Isso deve ser algo visível, público. Nosso testemunho nesse mundo deve ser um testemunho visto, visível, público, ousado, real. Agora veja esse versículo de número 8, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, sem fermento, com ervas amargosas comerão. Bem, o cordeiro deveria ser comido. Não é interessante? O cordeiro não deveria ser pego ali pelo chefe da família, o pai de família, e cerimonialmente andar em volta da casa e sacudi-lo e oferecê-lo, etc. Não, ele deveria ser comido. Foi morto, deve ser agora comido. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, é claro, deve ser recebido pela fé por todo aquele que será salvo. Eu preciso dele em minha vida. Se não comerdes da minha carne, se não beberdes do meu sangue, não tendes parte comigo. Aquele que não comia da carne daquele animal e participava daqueles elementos, não tem parte com o Senhor. Porque o cordeiro simboliza salvação. Meu querido amigo, cristianismo é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. E ser um cristão é tê-lo em tua vida. É uma vida nova, transformada por Ele, um andar sincero com Ele. Não é meramente a frequência à igreja e os mecanismos da religião. Tê-lo, comê-lo, tê-lo em tua vida. Ele é parte da tua vida. Você o tem, pertence a Ele. Não teria utilidade alguma para aquele povo se o cordeiro fosse mantido dentro de casa. Não era apenas uma cerimônia incompreensível, complexa. Não. Ele deveria ser sacrificado e comido. Se o pequeno filho, por exemplo, perguntasse: pai, por que esse cordeiro tem que morrer? Não é suficiente que ele permaneça conosco? O pai então deveria dizer: ele deve morrer e deve ser comido, recebido para dentro de cada um de nós. Assim, o símbolo deveria ser realizado por inteiro, porque ele aponta para uma realidade. E esta é a realidade de que, para ser salvo, para ter o perdão de Deus, a libertação da culpa e da condenação, eu preciso dele em mim, ir a ele, me lançar a ele para tê-lo. Este símbolo aponta para isso. O Evangelho é isso. O Evangelho é esse chamado a ir a Cristo. É exatamente isso que o Evangelho ensina. Ele deve ser recebido por inteiro. Cristo não é para ser observado, contemplado e estudado apenas, mas recebido pelo pecador condenado. Ele é o remédio a ser tomado para o meu pecado, e um remédio não possui utilidade e efeito se apenas observado ali na prateleira. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Querido amigo, não é suficiente estar envolvido em cerimônias, em atos religiosos e participar de um número de liturgias. Cristo Jesus deve ser recebido. E esse receber é ir a Ele em arrependimento e fé, para ter a sua morte meritória em meu lugar, o seu sangue vertido e eficaz para a minha salvação. Há tantas pessoas que estão muito contentes e tranquilas em apenas se associarem com uma igreja ou com o povo de Deus. Eles estão contentes em unirem-se ao cristianismo, procuram uma igreja sã, uma igreja mais bíblica possível, garantem que as suas práticas religiosas e o local onde congregam seja o mais bíblico possível,
querem que tudo em sua vida no lar, em casa, no trabalho, etc., reflita uma doutrina bíblica, ortodoxa, mas ainda não comeram da carne e beberam do sangue de Jesus Cristo. Não receberam para dentro de si pelo arrependimento de pecados e fé nele. Vivem na igreja como cristãos, mas Cristo não vive neles. Não comeram, não receberam o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. E isso nos adverte a respeito disso. Somente morto aquele animal teria alguma utilidade para aqueles judeus. Ele deveria ser comido e o sangue então aplicado. Bem, muitas pessoas dizem assim: eu creio no Senhor Jesus Cristo que morreu por pecadores. Mas isso não é suficiente para salvar a tua alma. O sangue deve ser recebido e aplicado. Eu devo ir a Ele como um pecador. É um substituto, então eu devo encarar o meu pecado. Eu devo reconhecer a minha pecaminosidade, confessar a Ele e me entregar a Ele. Isso é comer e beber deste corpo. No versículo 8 nós lemos que os pães ázimos com ervas amargosas deveriam ser comidos. Ervas amargosas, uma pequena salada de folhas amargas, rúcula, espinafre ou alguma outra folha que havia por ali. E pães ázimos, isto é, sem fermento, não crescia muito, não tinha aquele sabor. E comido junto com a carne do cordeiro. Há muito para o crente aqui, não é? Há muito para nós por trás desses símbolos. Esses símbolos apontam para Jesus Cristo, queridos amigos. Quando nós nos alimentamos dele, veja a sua morte, uma morte de amargura, isto é, de dor, de agonia. E quando alguém vai ao Senhor Jesus Cristo para tê-lo, seu sangue, encontrar refúgio nele, esses símbolos ensinam pelo menos duas coisas. Você deve ir a Cristo com amargura de alma. Por quê? Porque você deve estar consciente que é um pecador diante de Deus. Em outras palavras, eu pequei contra Deus. Isso me envergonha. Oh, como eu gostaria de não ter pecado e de nascido um pecador. Eu pequei contra Deus. Você percebe a diferença entre reconhecer que eu cometi atos de pecados e me envergonhar a amargura da minha pecaminosidade? Há muitas pessoas que querem o céu e o galardão eterno, mas elas não se envergonham dos seus pecados. E esta é a razão, muitas vezes, porque elas oram e oram ao Senhor por salvação e não há resposta. Porque não houve vergonha pelo pecado, apenas um desejo do céu. Outros temem o inferno e a condenação, mas não se envergonham dos seus pecados, indo a Cristo em arrependimento, em verdadeiro amargor de alma. Arrependimento é necessário e ele envolve isso. Assim, sinceridade, entrega total e completa. O cordeiro deveria ser comido por cada indivíduo. Se você nasceu em um lar cristão, seu pai, sua mãe, crentes em Jesus Cristo, não podem representar você. Você deve ir individualmente ao Senhor Jesus Cristo, comê-lo, tê-lo. Esse é o caminho para a vida eterna. É necessário ir a Ele. É necessário ir além de uma mera crença intelectual nessas verdades, as perfeições de Cristo, o que Ele fez, o que Ele cumpriu. É necessário muito mais. É necessário poder afirmar que uma obra do alto aconteceu, que eu recebi em profundo, sincero, verdadeiro arrependimento. Eu encontrei refúgio no sangue de Cristo. E tudo isso está contido aqui neste sacrifício, queridos amigos. Versículo 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fresura. Ele deveria ser assado por inteiro, tronco, cabeça e pernas. Não deveria ser cortado em pedaços, seus ossos não deveriam ser quebrados. Não deveria ser cozido em água, mas ele deveria ser assado. O cordeiro não era simplesmente lançado sobre a brasa para ser assado ali. Ele deveria ser esticado em espeto, para que todo o corpo fosse consumido. O texto não registra isso, mas os judeus no passado diziam que um cordeiro, para ser assado, deveria ser assado assim.
No altar de sacrifício no templo, onde há aquele grande braseiro e o sacrifício é colocado, nós lemos sobre os chifres do altar. O altar, ali naquele formato quadrado, e chifres ou pontas nas laterais. Para que essas pontas ou chifres? Ali era esticado o cordeiro e amarrado em cada uma dessas pontas, aberto. Será que é necessário explicar como isso aponta para Cristo? Braços abertos, corpo entregue, o sol escaldante por nós, amarrado ali, preso ali, deveria ficar ali, deveria ser entregue por inteiro. Observe isso na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Somente a crucificação pode responder esse simbolismo. Por que Deus teria apontado para a morte deste animal e ela deveria ser desta forma? Bem, por causa da natureza objetiva da morte de Cristo. Lembre-se, ele não está sendo apenas morto, ele está sendo oferecido. Ele não está sendo assassinado apenas, ele está sendo oferecido como um sacrifício. Daí a necessidade desse cordeiro ser aberto desta maneira e esticado assim. O Senhor Jesus Cristo sofreu a ira abrasadora de Deus naquela cruz. Meus queridos amigos, nem mesmo um filme de Hollywood pode mostrar 1% do que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Um sofrimento muito maior que o sofrimento em seu corpo foi o que ele sofreu em sua alma, consciente do porquê ele estava morrendo, sofrendo, experimentando ali grande agonia, separação do Pai por um momento como se assim fora, imenso terror, imensa agonia. Morreu por nenhum de seus pecados, morreu por milhões, bilhões de alma, ali esticado naquela cruz. O Senhor Jesus Cristo não foi fisicamente queimado como o cordeiro, mas o fogo, se lembre, na Bíblia, sempre é um símbolo da ira, da justa ira de Deus contra o pecado. Claro, o símbolo do Espírito Santo também, purgar. E assim o Senhor Jesus Cristo deveria sofrer e suportar toda a agonia divina. Agora, quando você pensa sobre Cristo crucificado, veja a si mesmo ali. Cada mentira, ele precisou pagar por cada pecado. Cada ato de ambição carnal, cada ato de inveja, cada ato, olhar, pensamento malicioso, tudo. Cada pecado um prego nele. E a incredulidade, não é? A dureza de coração, foi aquela lança que perfurou seus rins. Ele sofreu tudo. Cada pecado. Que amor tão grande, que sofrimentos tão grandes. Ele deveria morrer assim e levar a ira justa de Deus para nos libertar de todo e cada pecado. A agonia física não foi uma polegada comparada ao sofrimento em sua alma, levando sobre si o inferno de cada um. Não que ele desceu ao inferno desta maneira, mas ele levou aquilo que o inferno reserva para todo pecador não arrependido. Isso é imenso, queridos amigos. Nós estamos contemplando aqui o nosso Salvador e o que ele fez por nós. E nesses últimos versículos 10, 11, 13 e o versículo 29, nós lemos que ele deveria ser comido por inteiro e por todos, completo, por inteiro. A carne não poderia ser deixada para o dia seguinte, se sobrasse alguma coisa, deveria ser comida, então consumida caso sobrasse alguma coisa. Por quê? Porque a sua obra deve ser completa. Porque Cristo deve ser recebido por inteiro, como Salvador e como Senhor. Não há salvação em Jesus Cristo e ir a Ele apenas como Salvador, sem tê-lo como Senhor. Porque conversão é virar as costas para os meus antigos senhores e me entregar inteiramente a Ele. Ele deve ser recebido por inteiro.
entrar na vida de uma pessoa por inteiro pelo seu Espírito. O Espírito não é dado em gotas, nos diz a palavra de Deus, é por inteiro. Nós gostamos muito de ouvir sobre o amor do Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas dizem, é maravilhoso pensar sobre o que Cristo fez. Eu gosto muito de falar sobre a paixão de Cristo, o amor do Cristo, a morte do Cristo. Quão inspirador são essas coisas. Mas eu não quero ouvir esta parte da mensagem sobre a ira de Deus derramada sobre ele naquele julgamento. Eu não recebo essa parte. Eu não me alimento dessa parte. Você percebe? Eu preciso reconhecer o meu pecado e a ira de Deus sobre o seu filho por causa do meu pecado. E reconhecer isso quer dizer, eu sou um pecador. Deve haver reconhecimento. Ele deve ser comido por inteiro, nada deixado para o dia seguinte. Eu quero toda essa parte da compaixão de Deus, das bênçãos de Deus. Mas você não pode ficar somente com esta parte e deixar de lado o julgamento de Cristo. Deixar de lado o fato de que eu devo ir a Ele como um pecador arrependido. Ele deve ser recebido por inteiro, nada pode ser deixado para o dia seguinte. No versículo 11 nós lemos que eles deveriam comer a Páscoa em uma postura de prontidão para sair. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Comer uma refeição apressadamente. Ali estavam eles vestidos, sandálias nos pés, prontos para viajar. Cajado, sandália, vestimenta de viagem. E aqui está o princípio do Novo Testamento. Quando alguém vai a Cristo para ser salvo, para tê-lo, para recebê-lo, ele deve estar pronto em sua mente para deixar para trás esta vida de pecados. Senhor, eu estou pronto a deixar esta vida e a romper com aquelas pessoas, lugares, hábitos pecaminosos para te seguir. Esse é o simbolismo aqui. Aqueles judeus não poderiam se vestir com roupões pesados, não é? Coisas que lhe atrapalhariam a jornada, o caminho. Roupa leve, cajado, sair. Assim é a vida de um crente. Peregrino, com Cristo. Ele deixa para trás o Egito, ele deixa para trás a Babilônia, que na Bíblia representa este mundo, a opressão do pecado, de Satanás. E ele se une ao povo de Deus pelo Cordeiro, pelo sangue, para ir nessa peregrinação pelo deserto até Canaã. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo, milhões de pessoas que se unem pelo Cordeiro, pelo sangue, através dele umas às outras, para deixar esse mundo para trás. E aqui estamos nós nesse deserto, porque nós não chegamos a Jerusalém Celeste. Tudo isso aponta para a nova vida. A vida de um crente é uma vida desenraizada deste mundo, vivendo neste mundo como se não vivesse, tirando deste mundo apenas o necessário. Eu estou jornando, eu estou seguindo para a eternidade, a minha mente. Como eu posso andar pesado nessa vida, e me enchendo de bens e de questões, e de isso e daquilo, me enraizando, pesando, quando eu devo peregrinar, quando eu devo tornar-me mais leve, para jornar a carreira que me está proposta, servir ao Senhor. Eu não posso correr todo embaraçado, um monte de coisas pelos próximos 3, 4, 5, 15, 20, 30 anos, isso e aquilo, e me impede de servir a Deus, de adorá-lo, de jornar com o seu povo para Jerusalém Celeste. Essa é a verdadeira vida cristã. E se isso não é real em nós, nós devemos nos perguntar em que momento nós tropeçamos, ou se nós entramos para dentro deste grupo de peregrinos sem o Cordeiro, sem as vestes. Nós não poderíamos passar pelos portais celestes. Nós não cruzaremos o Rio Jordão. Essa é a vida cristã. Salvação implica tudo isso. Não parte disso, não um terço disso, tudo isso. Ir a Ele por inteiro, tê-lo por inteiro, como um pecador arrependido, para viver para Ele, queridos amigos. Bem, isso nos ensina a postura de um crente neste mundo. Ele deve andar leve,
ele não deve criar suas raízes aqui. Bem, há amizades nesse mundo, demasiadas amizades com pessoas que rejeitam a Cristo, ainda que não diretamente. Há talvez no coração um desejo de ser aceito nos meios de comunicação social, se comportar como um mundano. Há alguma coisa no teu coração te mantendo, nesta vida, preso aqui. Você está andando pesado ou correndo a jornada de fé como deveria. Assim nós devemos estar prontos para jornar para a glória eterna, a vida cristã representada aqui. Como você está vivendo? Meus queridos irmãos, uma das coisas que mais me trazem frustração e pesar é saber que pessoas são tocadas pela palavra de Deus quando ouvem, o Espírito de Deus as convence do seu pecado ou da sua desobediência, e elas são tocadas ao ouvirem a palavra de Deus, e ao saírem da igreja, nada muda. É como se não tivessem ouvido nada. E volta na semana seguinte, nada muda. E ao longo da semana, nada muda. Quão terrível isso é. Receber a Cristo, entregar-me a Ele, mudar, tirar essas coisas que me prendem demasiadamente neste mundo, nesta vida, e me impedem de jornar com o povo de Deus, no serviço do Senhor para a cidade celeste. Você está andando pesado neste mundo? Bem, eles comeram a sua janta vestidos como quem come café da manhã, não é? Toma seu café da manhã, às vezes pronto para sair para o trabalho. Não havia luz elétrica no Egito. À noite, todos permaneciam em casa, comiam antes do anoitecer, prontos para o final do dia, vestidos para o descanso. Não, a ordem é comerem vestidos pela manhã, prontos para saírem. Por quê? Porque Israel seria um peregrino. A nossa libertação em Cristo nos coloca em uma jornada para o céu. E esse mundo, querido amigo, esse mundo não pode nos moldar mais. Ele não é nosso para nós amarmos este mundo e sermos moldados por ele, permanecendo, nos enraizando nele. Não, viver como filhos de Deus, agradando a Deus. Uma vida mais leve das coisas deste mundo, dos pesos deste mundo, para servi-lo. Isso é representado de uma maneira ainda mais clara e direta nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Senhor, seguir-te-ei onde quer que fores. Mas deixa eu enterrar o meu Pai primeiro, deixa os mortos enterrarem os seus mortos e tu siga-me. Será que esse é um peso soa drástico, não é? Você percebe o preço do discipulado? Senhor, deixa eu despedir primeiro de meus amigos, deixa eu alcançar o que eu preciso alcançar junto com eles aqui, então seguir-te-ei. Vem tu e segue-me. Há um preço. O que é que te impede? O que é que pesa da vida? Será que isso tem um valor tão grande quanto estar com o povo de Deus, jornando para a eternidade, vivendo uma vida humilde neste mundo, mas cheia de frutos espirituais para o Senhor? Essa é a mensagem desse símbolo. Esse mundo não é nosso para amarmos. Nós não pertencemos mais a Ele. Ali estava o povo de Israel agora peregrinando em direção a Canaã. Atrás deles, o Egito. Durante o dia, uma imensa coluna de nuvens, assim por dizer, os guardando do calor. Lá atrás, aquela nuvem. Por quê? À noite, uma coluna de fogo. Para quê? Para que eles não parassem. Protegidos do calor para continuar em frente. A noite iluminada para seguir em frente. Essa é a nossa vida cristã. E esse mundo, um deserto espiritual, emocional para o crente. O deserto não seria o lar para eles, era para Canaã. Você encara a vida cristã dessa maneira?
Eles não construíram casas no deserto, eles armaram tendas. Israel representa a igreja, é uma figura da igreja, do verdadeiro Israel. Eles não criaram casas ali, construíram belas casas, sempre em tendas. Se você está esperando um ônibus para partir, você não constrói uma casa ali para esperar o ônibus. Você está leve, esperando para se levantar e partir. Como nós temos vivido diante dessa realidade da vida cristã? É isso real em nós? Essa é a mensagem do símbolo. Nesse deserto, apenas uma tenda, movendo, não se apegando, movendo, não construindo aqui. Seu lar é a glória, seu lar é o céu, pode ser chamado a qualquer momento para entrar na presença do Senhor. Sim, o povo de Deus deveria entender isso, sair com pressa, seguir leve, seguir adiante, não se apegando a esta vida. Tudo isso está figurado aqui nesse sacrifício, no resultado dele, o cordeiro sacrificado. Que emblema, não é? O que ele fez, o que ele sentiu, o que ele pagou no lugar do seu povo. Nós nos unimos ao povo de Deus pelo sangue do cordeiro, pelo seu corpo entregue. Você o tem em sua vida, ou você é apenas um frequentante de igreja? Ele é real em sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo declara assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, um sacrifício pelos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quando nós consideramos o Calvário, querido amigo, não considere o Calvário como um espetáculo de execução, mas uma grandiosa transação acontecendo ali, uma troca. Cristo morrendo por nós, nossos pecados nele, seus méritos transferidos a nós. Meu orgulho estava ali, a minha cobiça estava ali, a minha imoralidade, a minha autossuficiência, a minha rebelião, tantos outros pecados cometidos contra a luz da consciência e a verdade da palavra de Deus. No sentido real, tudo estava ali. Cada pecado um prego, tudo, e sofrimentos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe, até que chegue, queridos amigos, aquele dia quando nós partirmos, por mais que nós leiamos aqui, nós não conseguiremos perceber e sentir o mínimo do que custou para o Senhor Jesus Cristo. Que amor tão grande, que amor tão grande. Há um hino que diz: a minha vida entreguei por ti, que fazes tu por mim? Esse hino é muito belo, mas ele parece trazer um sentimento de pena. Ele é o Senhor da glória, e nós pertencemos a Ele. Ele é Senhor, Ele é Senhor da tua vida. Seja honesto consigo mesmo. Os testes e as provas estão aí. Esse é o padrão. Você vê isso em sua vida, não só um desejo, uma inclinação para isso, uma fome, uma sede por isso. Isso é real, contínuo em tua vida. Se não, não engane a si mesmo. Não engane a si mesmo. Vá a Cristo enquanto há tempo, querido amigo. Se alimente dele e seja unido ao corpo de Cristo. Aqui está o nosso Cordeiro, Cristo Jesus, a nossa Páscoa.